Ok, Dom Tomás Aquino, primeiramente gostaríamos de agradecer pela entrevista, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Primeiramente, gostaria que o senhor nos desse uma introdução da história do Mosteiro da Santa Cruz, se possível. Então, nós somos uma fundação do Mosteiro do Barru, mosteiro que tem por padroeira Santa Maria Madalena, o Mosteiro de Santa Maria Madalena do Barru. Ele mesmo fundado então por Dom Gerard, que vinha do mosteiro de Tournai, na França. Dom Gerard tinha estado no Brasil para uma fundação em Curitiba, e devido ao progressismo, ao Vaticano II, ele não se entendia mais com o seu superior e pediu para voltar para a França. E lá na França ele também não quis ficar no seu mosteiro de origem, que é o mosteiro de Tournai, no sul da França, e ficou em dúvida ainda, foi para Fontainebleau, passou também na Cartucha, e finalmente se instalou no sul da França, localidade chamada Bédoin. E foi lá que se iniciou o nosso mosteiro, já com o nome de Santa Maria Madalena, e devido ao aumento da comunidade, porque ele havia recorrido a Dom Lefebvre para ordenar os seus padres. Isso atraiu então rapazes, vocações de diversos lugares do mundo inteiro, por causa da sua união com Dom Lefebvre, guardando então não só a liturgia tradicional, mas também a doutrina. E foi lá então que eu entrei em 74 e fui ordenado em 80 por Monsenhor Lefebvre, com todos os outros padres do mosteiro, foram ordenados por Dom Lefebvre. O primeiro ordenado foi Dom João de Belleville, Dom Jean de Belleville, em 76, juntamente com o Monsenhor Williamson, na mesma ordenação. E em 86, Dom Gerard nos enviou, junto com Dom José Vanier, para ver o terreno no qual estamos agora e ver se era possível fazer uma fundação aqui. Dom José Vanier voltou à França para dar a resposta dessa enquete, né, dessa visita, e eu fiquei aqui. E como já estava mais ou menos combinado, já estava decidido, a gente já começou aqui as construções, e Dom José Vanier voltou em 87 com outros monges, totalizando no final do ano de 87, 6 monges, 3 padres, então Dom José Vanier, Dom João da Cruz e eu mesmo, e depois 3 irmãos, irmão Plácido, irmão Maria e irmão Paulo. Em 80, então, o mosteiro ficou fundado oficialmente no dia 3 de maio de 87, com a presença de Dom Castro Maia, que benzeu a nossa capela, e na época a capela não estava feita ainda, mas que esteve presente na fundação oficial do mosteiro. No mesmo ano, no final do ano, Dom Gerard veio, Dom Castro Maia veio também, então, para a festa da exaltação da Santa Cruz, de 87. Aí foi benzida essa capela, que é a nossa capela atualmente. Em 88, Dom Gerard vai fazer um acordo com Roma, que nós seríamos obrigados a nos separar de Dom Gerard. Um momento difícil, mas que foi um grande alívio para nós, porque nós já sabíamos a posição um tanto ambígua de Dom Gerard, que admirava muito o cardeal Ratzinger, e já tinha querido fazer um acordo pelos lados dos anos 84, 85, e não fez por causa de uma insistência de Dom Lefebvre e dos amigos também, para que ele não fizesse, mas ele queria fazer. Em 88 ele já desconfiava que ele ia fazer. Ele estava descontente com a sagração dos 4 bispos, e foi o que aconteceu então. Ele fez um acordo e nós então rompemos com ele. E assim, de lá para cá, viemos batalhando, fizemos uma fundação na França, a pedido de Dom Lefebvre, que dizia: reforce Santa Cruz e funde em seguida na França, onde o senhor encontrará ajuda e vocações. E foi assim que se fez
da fundação de Notre-Dame de Belém, Nossa Senhora de Belém, que atualmente conta com quase 30 monges, devido a esse bom conselho de Dom Lefebvre. Qual foi a influência do grupo Gustavo Corsão na época, Dom Tomás, da formação da tradição no Brasil, e mais especificamente do mosteiro? Meus pais tinham sido alunos do Gustavo Corsão, e quando a minha família foi morar no Rio, ela era do Rio, nós tínhamos ido para a Volta Redonda e voltamos para o Rio. E pouco tempo depois, nós estávamos no Rio, minha mãe me levou para assistir uma conferência de Gustavo Corsão. E a partir desse momento, meus pais iam sempre às aulas que ele dava, uma vez por semana. Meu pai e minha mãe iam, eu comecei a ir também, e durante 7 anos segui as conferências que ele dava no Rio de Janeiro. Meu pai fez parte da fundação da Permanência, que foi fundada em 69. E foi a Gustavo Corsão que eu perguntei onde ele achava que eu devia ir no momento, né, durante essa crise da igreja. Na época ele me disse: eu sei para onde você não deve ir, mas para onde você deve ir, realmente eu não posso lhe dizer nada. Mas conversa vem, conversa vai. Ele teve conhecimento do seminário de Econa, de Dom Lefebvre, e a secretária dele, Dona Graça Pierotti, um dia me disse: se você fosse meu filho, é para lá que eu te mandaria. Então procurei saber quem era Moço Lefebvre e acabei escrevendo para Dom Lefebvre, que me respondeu: mas vocês têm aí no Brasil um grande bispo, Dom Antônio de Castro Maia. Mostra bastante desapego de Moço Lefebvre, que não queria pegar vocações potencialmente que poderiam ter sido de Dom Antônio Castro Maia. Então eu fui a Campos, mas devido a alguns acontecimentos, uma certa presença um pouco marcante da TFP, que tem uns problemas com a TFP, acabei não entrando lá. E foi quando me falaram de Dom Gerard. Então eu acabei indo, Dom Gerard, que Dom Corsão conhecia também, tinha conhecido, quando Dom Gerard tinha estado no Brasil. Foi assim, então, seguindo essa linha já de Corsão, que nós descobrimos o resto da tradição, pouco a pouco. Dom Lefebvre, nesse tempo, já sabia da influência da TFP sobre Dom Castro Maia? A TFP havia ajudado o Tietos Internacional, né? Então ele tinha uma dívida de gratidão, porque os rapazes da TFP haviam ajudado os bispos fiéis durante o concílio, sobretudo a distribuir os folhetos que eles faziam. E também acho que a digitar, bater a máquina. E a TFP, do ponto de vista doutrina, tinha feito coisas muito boas, inclusive um livro do Arnaldo Vigigal da Silveira, sobre a questão da missa e a questão do Papa, que durante certo tempo, o Sr. Lefebvre dizia, é atualmente o melhor livro sobre a questão. Então a influência do TFP tem 2 aspectos, um aspecto bom e depois um aspecto que não era tão bom assim e que causou a separação de Dom Antônio Castro Maia em 84, se não me engano, falou que por dever de consciência ele não podia mais apoiar o TFP. A declaração de Dom de Castro Maia, quando ele... Há relatos de que ele teria dito que a TFP viria agindo como uma seita. Isso realmente procede? Olha, ele não falou muito sobre o assunto, sobretudo publicamente não falou muito. Mas em privado, sim, penso que ele falou isso, devido a uma atitude quase de um culto que se prestava a Dr. Plínio, que saía um pouquinho do que é normal, do que fazia. Agora, transferindo esse começo, né, e depois disso tivemos um tempo de paz, se assim podemos dizer, com algum desenvolvimento, não só no Brasil, como a tradição na América do Sul. E agora, novamente, definitivamente entramos num tempo de crise muito grande, aonde víamos que o bastião maior da tradição, não o único, mas o maior deles,
parece estar na mesma direção de Dom Gerard. Qual é perante essa situação, qual é a melhor forma de combatermos essa nova caída de uma grande parte da tradição no Brasil e no mundo? Eu penso que a melhor forma é a que Monsieur Lefebvre nos havia aconselhado. Ele, quando Dom Gerard fez um acordo, tem o período antes do acordo e o período depois do acordo. O período antes do acordo, Dom Gerard já queria ter feito, Monsieur Lefebvre se opôs, falou para ele não fazer, insistiu para ele não fazer, pediu para os amigos agirem sobre ele, e ele estava de sobreaviso a respeito de Dom Gerard. E certamente ele não teria aconselhado alguém de entrar no Barreau naquela situação. E logo que Dom Gerard fez o acordo, ele nos aconselhou a separar inteiramente Dom Gerard. A situação de hoje é semelhante, mas um pouquinho diferente, porque o que está dizendo Dom Felé é mais grave do que Dom Gerard dizia, ao menos publicamente, antes do acordo. Então Dom Felé já cedeu doutrinariamente, já disse coisas que Monsieur Lefebvre jamais teria admitido, e penso que se ele estivesse vivo, ele teria repreendido vivamente Dom Felé, a respeito da liberdade religiosa, a respeito do concílio e tudo mais que ele já disse. E também essa atitude de contato com Roma. Então Gerard tinha ido a Roma e tinha voltado dizendo em 84, daí que ele tentou fazer um acordo em 84 ou 85. Dizia, Ratzinger é um homem com o qual a gente pode tratar. Então Monsieur Lefebvre é um homem fechado demais, que está como emburrado no seu canto e não quer tratar com Roma. Então essa atitude, Monsieur Lefebvre, evidentemente, viu um perigo imenso em Dom Gerard, nesse contato, essa admiração que ele começou a ter pelo Cardeal Ratzinger, que parece muito com a atitude que tem Dom Felé, tendo assim uma confiança ingênua, mas que ele não tem direito de ter, devido ao fato de ele ter tido toda a experiência de Dom Lefebvre, que foi comunicou aos seus filhos. É incompreensível que Monsenhor Felé se deixe atrair por um homem do qual Monsenhor Lefebvre já havia tão bem explicado o pensamento e as manobras e tudo que Roma tem feito contra a tradição. Então, na percepção do senhor, tanto Dom Marcel Lefebvre como Dom de Castro-Maire agiriam diferente do que as pessoas que ainda estão pensando que a fraternidade ainda há como ser salva. Bom, se eles estivessem vivos, talvez salvariam a fraternidade. Quanto a ser salvo ou não, acho que é um outro assunto, a pouca parte. Mas a atitude seria completamente diferente. Se eles estivessem vivos, eles teriam uma influência sobre a fraternidade que eles não podem ter mais. Mas é evidente que eles teriam se oposto a Monsieur Felé. Vocês diriam para todo mundo sair agora, mas isso é uma situação que a gente não é possível reconstruir, porque eles não estão aí, e a autoridade moral deles teria feito a fraternidade se manter, me parece. A autoridade moral, Monsieur Lefebvre não era mais superior, né, da fraternidade nos últimos anos, ele havia passado a autoridade para Pater Schönberger, e mesmo quando ele fez a sagração, ele não era o superior da fraternidade. Nós podemos dizer que ele era o chefe, a autoridade moral, evidentemente, indiscutivelmente, a autoridade moral da tradição. Então, o que ele disse sobre a sagração motivou o consentimento, a unanimidade em torno da sua proposta. E se ele tivesse vivo hoje, eu penso que a mesma autoridade moral teria feito a rejeição das ideias do Monsenhor Felé e a sua demissão, eventualmente. Okay. Agora, falando um pouco mais especificamente do clero, não tanto dos fiéis, mas do clero que acredita que, mesmo com essa mordaça que existe hoje entre os padres, aceitando de certa forma o compromisso com a verdade, a desculpa que eles usam geralmente é de poder ajudar as almas
que estão ainda por dentro da fraternidade, ou estar por dentro da fraternidade para tentar convertê-la de volta, mas por dentro. O que o senhor acha dessa atitude que muitos bons padres, mas que parece que falta um pouco, né, de coragem? Qual é o conselho que o senhor daria para esses padres que veem irmãos eles veem os irmãos sendo atacados, os fiéis sendo perseguidos, mas ainda assim eles não tomam a decisão de seguir a verdade pregada por Dom Marcelo Lefebvre e Dom de Clássico Maia? Então, eu diria que eles devem falar. Falar porque eles são sacerdotes, eles têm responsabilidade. E foi o que fez Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio. Eles começaram falando e agindo, mas nunca deixaram de falar. Se um padre começa a falar e a dizer que está certo, que está errado, Deus o ajudará, porque ou ele será expulso da fraternidade, ou alguma coisa vai acontecer. Mas o importante é falar. Falar, explicar, para que as almas não caiam nessa armadilha, nessa falsa ideia de que Roma mudou, e que foi que todos que fizeram acordo tentaram convencer os seus subalternos. Dom Gerardo, quando ele fez... Então, resumindo, eu diria que os padres devem ajudar a resistência. Cada um à sua maneira, mas ajudar a resistência. De fato, a maneira que eu acho mais eficaz é se prestando o auxílio da sua própria pessoa, ir ajudar os padres no apostolado. Mas o mais importante, me parece, no primeiro momento, é ensinar a doutrina e deixando bem claro que essa nova orientação de Monsenhor Felé não é conforme à tradição. Dizer que a liberdade religiosa é muito, muito limitada, a liberdade religiosa é o ponto central do ataque liberal contra a Igreja. Ela não é nada limitada, ela é muito bem, sabe-se muito bem o que ela é a descristianização da sociedade católica, descristianização da cristandade, destruição do reinado social do Nosso Senhor. Nem todo mundo tem muita consciência do que isso significa, mas significa a destruição da família, das leis, da escola, da família, dos tribunais, da atitude dos médicos, dos hospitais, destruição completa de um meio católico no qual a alma pode se crescer espiritualmente e se salvar. É muito difícil salvar no mundo de hoje, especialmente por causa da liberdade religiosa que é herdada da Revolução Francesa, ou seja, da Revolução. Diminuir a gravidade dessa situação é trair a missão de episcopal, que já cabe aos bispos da Igreja Docente, de ensinar não só a verdade, mas denunciar o erro. Então os padres que querem resistir devem fazer esse trabalho, repetir o que Monsenhor Lefebvre nos ensinou, que não é outra coisa senão o que ensinou São Pio X e todos os papas que precederam o Vaticano II, especialmente os papas que condenaram os erros modernos. Dom Tomás, quando foi que o senhor viu que era tempo de falar? E qual foi o mês, exatamente o artigo que teria sido a primeira vez que o senhor falou contra toda essa situação de hoje, que nos encontramos hoje? Nós vimos, assim, aos poucos, vendo que havia alguma coisa que não estava bem, devido a repetidas declarações do padre Schönberg, sobretudo, dizendo que era necessário uma regularização, um acordo com Roma, um estatuto semelhante do Opus Dei, coisas desse tipo, não me lembro exatamente os termos. Mas, digamos, uma prelazia pessoal que nos lembrava a atitude de Campos e a atitude de Dom Gerard. Então nós fizemos um artigo chamado Duas Correntes, no qual não citava os nomes de ninguém, só dizíamos que havia duas correntes. Quando foi isso? Isso foi, penso que em maio do ano passado. Talvez um pouquinho antes de maio, talvez. Março, abril... Bom, por aí, abril, março, não me lembro o mês exatamente. E
apesar do artigo não fazer referência a nenhuma pessoa em particular, ele foi muito mal visto por Monsenhor Felé, mal visto também aqui pelo padre Buchacour, e mal visto aqui também no Brasil. Dom Lourenço, por exemplo, não gostou, e o que é estranho, porque eu não citava ninguém e simplesmente dizia que havia duas correntes e que a nossa corrente era aquela que era contra o acordo, que nós pensamos que a solução da crise atual é a conversão do Papa e que ele volte a ser ele, o sucessor, volte a ser um Papa integralmente católico. Não vemos outra solução senão a conversão da própria autoridade. O senhor recebeu alguma advertência direta, seja do superior na América do Sul, ou de Messingen, Dom Felé, ou de Dom Galarreta, por causa do artigo? Não, já tínhamos tido algumas dificuldades com o senhor de Galarreta e o senhor Felé, mas por outras razões. Pode haver também uma razão doutrinal, mas não posso afirmá-lo. Mas de fato tivemos algumas dificuldades de relação, o senhor Galarreta achava que era útil deixar o mosteiro. Agora, dizer que havia uma relação entre isso e a doutrina, eu não posso afirmar. Desde quando o senhor estava sofrendo pressão de Dom Galarreta para deixar o mosteiro? Isso é uma história um pouco antiga. É verdade que eu não tenho uma saúde muito boa. É verdade que, né, tem erros no meu governo, pode ser erros administrativos, algumas coisas que pode se indicar, mas havia já desde a separação do Dom Gerard, houve uma certa... Algumas pessoas queriam que eu deixasse o cargo. Isso já é uma coisa antiga, já faz então quase 25 anos. E eu escrevi escrito na época a Dom Lefebvre, que me havia encorajado a permanecer no cargo. E me havia dito, de fato, eu havia consultado ele, tinha ido a Econo para isso, e havia dito para ele que a parte administrativa não era o meu ponto mais forte. Ele me respondeu: é bom para um superior ser um bom administrador. Entretanto, isso não é o principal. O principal é a orientação espiritual do mosteiro. E na época me havia aconselhado a não deixar o cargo. Ok, e o senhor, mudando um pouco de assunto para fora do Brasil, o senhor vem acompanhando a luta de outros religiosos, como disse, em outros países, e se estiver, qual seria a melhor maneira para consolidarmos a relação de todos esses padres e esses religiosos espalhados pelo mundo? Penso que se pode resumir toda essa atitude na simples frase: ajudar a resistência. A resistência não é outra coisa senão guardar a herança de Dom Lefebvre, ou seja, guardar a tradição, ou seja, guardar, proteger, transmitir aquilo que nós recebemos. Recebemos de quem? Da Santa Igreja, ou seja, então, continuar a Santa Igreja. Pelo que a gente tem acompanhado da história do senhor, da história do mosteiro, a gente pode verificar que o mosteiro, o senhor já passaram por várias brigas. No entanto, o senhor continua firme, forte. Nós aqui tivemos a possibilidade de testemunhar, até na parte administrativa, o mosteiro está muito bonito, né? Tudo muito organizado. Vemos que os monges todos estão muito satisfeitos. Qual é o segredo para aguentar tantas batalhas e continuar firme? Mais importante, aguentar tantas traições. E tantas traições, tantas falsas acusações, etc. Bom, pergunta delicada. Penso que é a providência. E espero que Deus, o Senhor, esteja contente com os ofícios que são cantados. Matinas sempre foi mantida. Devido à minha saúde, eu
Eu posso estar no ofício Matinas, mas a comunidade tem mantido nesses 25 anos o ofício Matinas, às 3h30 da manhã, e os ofícios durante o dia, que são cantados. Penso que nas suas partes essenciais a regra de São Bento tem sido observada. Penso que é isso que é o segredo. Se nós guardamos a regra de São Bento, nós seremos abençoados. Eu penso que é isso que tem acontecido. Nós vemos que o Brasil hoje é um dos centros da resistência, né? Temos 2 mosteiros, talvez não em número de fiéis, né? Talvez não, mas em qualidade e importância, acho que nós estamos muito bem aqui. Você acha que a gente tem um ditado no Brasil que diz que Deus é brasileiro? Você acha que o que seria, qual seria a razão, né, de a gente estar conseguindo ser hoje um exemplo para o resto do mundo? Bom, primeiro, perguntas delicadas, porque exigem uma visão muito geral, que não é fácil de ter, mas digamos, alguns aspectos. Primeiro, o aspecto da resistência. Eu penso que para nós monges, a decisão foi mais fácil do que para um par da fraternidade, porque nós corremos menos riscos. E também os cuidados que tivemos com Campos e outros, e com Dom Gerard, já nos tinham dado uma certa experiência. Então acho que isso facilitou. Pois nós estamos também na conjunção de 2 heranças, ao mesmo tempo que nós conhecemos Monsenhor Lefebvre, conhecemos também Dom Antônio Castro Maia. Isso posso ter ajudado também a ter uma facilidade maior, um duplo depósito a conservar, tendo conhecido pessoalmente os 2 e muitos monges aqui também. Monjo Batista, por exemplo, vem de Campos. E, por outro lado, o resto é o segredo de Deus, o segredo da graça de Deus. Não saberia explicar o porquê, mas parece que Pio XII disse que viria um tempo onde os países do hemisfério sul conservariam e ajudariam o hemisfério norte. Conservariam a fé e trariam alguma ajuda ao hemisfério norte. Os Estados Unidos têm resistido de maneira brilhante, graças ao Padre Pfeiffer e Padre Reiko e os outros padres que os ajudam, o Padre Ringrose e outros, mas bom ter essa palavra de Pio XII. Esses são os segredos de Deus. Segredo de Deus é o segredo de Deus, não posso fazer nada. Por fim, então, Dr. Márcio, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade de essa entrevista, conversa com o senhor. E, por fim, o senhor poderia mandar uma mensagem para os católicos da resistência que se encontram confusos nesse momento, antes de terminar a entrevista? O Sr. Lefebvre costumava terminar os seus sermões, ao menos frequentemente terminava com essas palavras: nós continuamos. E essa palavrinha, on continue, em francês, dava muito ânimo a todo mundo. A gente continua aquilo que a Igreja sempre fez, a gente continua aquilo que sempre santificou as almas, a gente continua fazendo aquilo que os santos nos ensinaram a fazer. Então, a gente continua a regra de São Bento, a gente continua os exemplos de Monsenhor Lefebvre. Então, o que eu queria dizer a todas as pessoas da resistência: a gente continuemos, porque a vitória é nossa. Basta continuar, que Nosso Senhor abençoa aqueles que são fiéis ao que Ele nos ensinou, e nós podemos estar certos que a vitória é nossa. Muito obrigado, Dr. Márcio. Muito obrigado, Dr. Márcio. A sua bênção agora, por favor. Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filio et Spiritus Sanctus, sobre vos, et manet semper. Amém. Amém.